Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Maratona Estudante. Eu me chamo Henrique Pires e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do continente europeu. E na aula de hoje a gente vai tratar do clima da Europa. Pessoal, antes da gente falar propriamente do clima, eu quero salientar uma coisa para a gente. No hemisfério sul, as estações do ano elas se dão da seguinte maneira, da seguinte sequência, né? Aqui, o VoIP, né? Nós temos o verão, outono, inverno, primavera. No hemisfério norte, pessoal, é totalmente ao contrário. Então, N de norte, se aqui é verão, lá é inverno. Se aqui é outono, lá é primavera. Inverno, verão e primavera, outono. E lembra, gente, sempre daquela música do Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão. Então, passou março, você tem a transição do verão para o outono. Então, 4 estações no período de 3 meses. Beleza? Só para a gente não se confundir do hemisfério norte com o hemisfério sul. Então, pessoal, vamos lá? Bom, antes da gente falar propriamente do clima, vamos trazer uma característica que nós vimos na aula passada, que é a respeito do litoral da Europa ser muito recortado. Então, vai ter uma grande influência das águas do oceano, e principalmente das correntes marítimas. Bom, o primeiro clima é o temperado oceânico. Ele está localizado a oeste do continente europeu, como nós representamos. Bom, e essa proximidade com o oceano, essa proximidade com as correntes marítimas, faz com que ele tenha um fator climático que nós denominamos de maritimidade. Então, aproximação com o oceano, aproximação com o litoral. Lembrando que aqui vai atuar uma corrente muito importante, uma corrente quente, que é a corrente do Golfo, também chamada de Gulf Stream. E pessoal, aqui já caiu em muitas questões, porque nessa latitude, aqui, os mares, principalmente desse litoral a oeste da Europa, eles não congelam, justamente pela maritimidade. E também a corrente quente do Golfo, a Gulf Stream. Pelo fato dela ser quente, os mares aqui não congelam. Isso daí é uma dica para se cair no seu vestibular. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Vamos analisar esse climograma. O climograma é um gráfico em que as barras verticais nos dão a porcentagem de pluviosidade nos determinados meses do ano. E essa linha representa para a gente a temperatura. Então, pessoal, como nós vimos, se aqui é verão no início do ano, lá é inverno. Nós percebemos aqui um inverno muito ameno. Aí você pode estar se perguntando, nossa Henrique, mas a temperatura está abaixo de zero. Bom, pessoal, tendo em vista as menores temperaturas que o inverno chega em todo o continente europeu, abaixo de zero é a gente pode citar um inverno ameno, mas principalmente pela ação da corrente do Golfo, uma corrente quente. Então, ameniza essa temperatura. E você tem um verão, principalmente no meio do ano, um verão brando, com altas temperaturas, podendo chegar até 30 graus Celsius. Agora, pessoal, vamos reparar que você percebe que a pluviosidade ela é elevada durante o ano todo. E por quê? Justamente pelo fato da maritimidade, desse fator climático. E também por estar próximo do oceano, do litoral. Beleza, pessoal? A principal formação vegetal que se encontra ali são as florestas temperadas. Lembrando que aqui a gente não vai focar muito na vegetação, porque nas próximas aulas a gente vai fazer explicações a respeito tanto das formações aqui do continente do Brasil, aqui, bem como dos demais continentes. Beleza, pessoal? Então, clima temperado oceânico aqui a oeste do continente europeu. Nós temos o segundo clima, que é o clima temperado continental, pessoal. E o que vai acontecer? Diferentemente do clima temperado oceânico, você vai ter uma maior distância do litoral, uma maior distância do oceano, fazendo com que o fator climático que predomine vai ser a continentalidade. Então vamos analisar o climograma? Então, inverno nos 3 primeiros meses do ano. Um inverno rigoroso, então temperaturas abaixo de zero com baixa pluviosidade. Essa baixa pluviosidade vai fazer com que o inverno seja bem rigoroso. E nós temos o verão no meio do ano, um verão muito quente, com temperaturas chegando a 20 graus Celsius e também podendo passar de 20 graus Celsius. Nós temos aqui também a principal vegetação, florestas temperadas e de coníferas, as gimnospermas. Nós percebemos que aqui onde tem maritimidade, a pluviosidade é muito grande. Aqui onde tem continentalidade não, justamente por essa distância do litoral. Beleza, pessoal? Então, informação importantíssima. Terceiro tipo climático, clima mediterrâneo. Fica principalmente na área da Europa meridional, ou seja, ao sul aqui da Europa. Pessoal, analisando o climograma, nós vemos que
O inverno, ele é um inverno ameno e úmido. Você vê que as temperaturas chegam próximo a 10 graus Celsius e também a pluviosidade ela não é tão acentuada. E no meio do ano nós temos um verão quente e seco, com temperaturas podendo ultrapassar 30 graus e a pluviosidade muito baixa. Pessoal, agora uma vegetação muito importante que os vestibulares adoram quando falam a respeito do clima da Europa, principalmente do Mediterrâneo, é a formação vegetal do maquis garrigue, uma vegetação própria desse clima que nós fizemos um post super interessantíssimo no nosso Instagram. Então no final da aula não esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no nosso link e conferir lá a nossa postagem. Pessoal, agora eu vou te dar uma dica para como você diferencia um climograma do sul, do hemisfério sul e do hemisfério norte. Bom, sempre quando for um climograma do hemisfério norte, nós vamos ter a concavidade para baixo. Então, puxando um pouquinho da matéria de matemática do hemisfério norte, concavidade para baixo. E lembrando que sempre no verão você tem altas temperaturas. No hemisfério sul é diferente, você tem a concavidade para cima. Beleza, pessoal? Então uma dica para você sempre diferenciar os climogramas. Show? Vamos para o nosso quarto clima. Nós temos o clima polar, que fica bem no extremo da Europa setentrional. Lembrando que setentrional é sinônimo de norte e meridional sinônimo de sul. Então nós vamos ter principalmente aqui no extremo norte. Analisando o climograma, nós vemos um inverno entre os primeiros meses do ano muito rigoroso. Então temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius. E você percebe que a pluviosidade é muito baixa. Então um clima muito seco, que faz com que o inverno seja muito rigoroso. E um verão, pessoal, ameno, tendo em vista as temperaturas do início do ano. Então no meio do ano você tem temperaturas que chegam próximos a 10 graus Celsius. Beleza? E a principal formação, nós temos a tundra, musgos e também líquens. Lembrando que em algumas partes aqui do norte da Europa você vai ter o clima de montanha, pessoal. Só que ele não é tão acentuado, não vem tão a aparecer recorrentemente no nosso vestibular. Mas o que você precisa saber são esses climas e onde ele se encontra. Agora, exemplos, pessoal. O clima temperado oceânico é encontrado principalmente nos Países Baixos, Dinamarca, Holanda. O clima temperado continental nós encontramos em Moscou, aqui na Rússia. O clima mediterrâneo nós encontramos em Roma, na Itália. E aqui principalmente nos países a extremo norte da Europa. Show, galera? Agora eu vou deixar um tempinho para você fazer algumas anotações ou até mesmo tirar um print. Bom, pessoal, então finalizando a nossa aula a respeito do clima da Europa, um assunto quentíssimo que principalmente a FUVEST gosta. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta com seus amigos. Se quiser deixar sugestão, também pode deixar. E não se esqueça de entrar no nosso Instagram, que está no link na descrição do vídeo. Obrigado!